E aí, gente, tudo bem? Science aqui. No episódio de hoje não vai ser um podcast, né? Na verdade, vai ser a apresentação de um livro, não desse, mas de um novo, que quando eu lancei esse livro aqui no ano passado, que falava sobre a estrutura política e econômica de MMORPGs como Tibia, EVE Online, Albion Online e outros, ele tem 132 páginas, né? Eu lancei um vídeo que mostrava eu jogando Tibia e mostrava o jogo como era e tal, e as questões que estavam no livro, né? O problema é que nessa época, quando eu escrevi esse livro, eu não estava tão avançado na parte de economia. Esse livro, na verdade, tem uma perspectiva mais política. Os livros que foram baseados como base que é política. Tanto que a parte de economia desse livro aqui eu discordo em várias partes, né? Esse foi o primeiro de uma série, né? O segundo foi esse daqui. A inspiração para ele foi num curso da Universidade de São Petersburgo, que eu fiz recentemente na recentemente não, né? Há um tempo. Na, na página de cursos que eu já mostrei no canal já, deles, né? É uma página em russa, mas tem cursos em russo e inglês, né? Esse em inglês, que falava sobre a lei em mundos virtuais, né? Eu aprendi alguns pontos ali que eu não tinha falado no livro anterior, e aí eu escrevi um livro só sobre isso, né? No estilo de um diálogo platônico, né? Então esse livro aqui de 122 páginas, ele também é sobre mundos virtuais. Fala de Tibia, fala de EVE Online, fala de World of Warcraft, mas do ponto de vista legal, né? Então, quais são as leis relacionadas a um sistema como esse, né? O que é EULA? O que é o TOS, né? Que é a Terms of Service. Então, são coisas que envolvem economia também, mas muito pouco. Esse livro, na verdade, fala bastante sobre economia e mundos virtuais. Lembrando, só para colocar um adendo, né? Eu vim aqui no Google Scholar, que é uma página para pesquisa acadêmica, né? E eu vi aqui Virtual World Economics. Você vai ver vários artigos sobre sistemas, né? Muitos desses daqui que eu usei nesse primeiro livro e no segundo. Então, por exemplo, Castronova é o mais importante pesquisador nesse tema. Ele fundou o tema em 2001, né? Tipo aqui, Virtual World é, EverQuest é um jogo, né? Castronova Virtual Economies. Esse foi o primeiro artigo da história nesse tema, né? Provavelmente. Castronova, vou entrar aqui. E é um tema que dessa época, vou abrir assim, desde a época desse paper, ele pegou muita força e ele era na época do Departamento de Economia da Universidade da Califórnia, né? Foi o primeiro paper em mundos virtuais que foi reconhecido, né? Um economista avaliando o PIB, o PNB, produtividade de jogadores, moeda dos jogos, taxa de câmbio relacionada a dinheiro na vida real. E mostrando que a moeda do jogo do EverQuest, a cidade de Norwich, servidor de Norwich, pelo que parece, era maior do que de muitas economias de Fiat, né? Naquela época e de hoje, né? Então, existe sim um número de artigos acadêmicos nesse tema, que eu falando de Good Farming, falando sobre várias questões, mundos sintéticos, esse paper é muito bom também. Então, existe sim uma pesquisa acadêmica muito forte nesse tema, né? Você pode pôr, por exemplo, uma tese que eu gosto muito é Virtual World Feudalism, que eu também cito nesse novo livro, do Gableman, que é um artigo do jornal legal de Yale, do James Gableman. Então, veja, um jornal importante, publicou algo nesse tema em 2009, é de mundos virtuais. Cada vez mais também a pesquisa do metaverso, né? Metaverse também tem a ver com esse tema, tem crescido, né? E até de MMORPG, provavelmente não vai aparecer aqui, mas tem várias pesquisas em MMORPGs, são pesquisas acadêmicas, né?
do ponto de vista social ou de outros pontos de vista econômicos, né? Então, esses livros, eles usam essa literatura acadêmica como base para entender como esses mundos funcionam, né? Nesse caso, é a parte legal, né? Então, tem vários artigos aqui que são citados nesse livro, que são artigos publicados no jornal de direito. Embora não seja minha área de direito, né? Mas eu tive que pesquisar o que os caras que pesquisam em direito falam sobre a lei e mundos virtuais. É isso que o sistema fala, um estilo de diálogo platônico, mas que tem os artigos acadêmicos no fim. O terceiro livro, que é o que a gente está lançando essa semana, também vai estar disponível tanto em Kindle. Teve pessoas que reclamaram que não tem a versão física, né? Esse livro aqui vai ter versão física a partir da semana que vem. E eu creio que vai chegar a uns R$ 30. Esse daqui vai chegar a uns R$ 30 porque ele tem quase 200 páginas, né? Os outros dois vão ser 20 e poucos reais. E esse preço é na verdade porque ele tem que ser em dólar e é convertido para real, né? Porque a Amazon só imprime o livro por fora, né? Não aqui no Brasil. Então a questão aqui é que você vai poder adquirir se você quiser o livro físico, né? Então, esse livro é basicamente uma teoria política, também econômica, e vai bem além do que dos outros anteriores, e fala de coisas que os anteriores não falaram. Principalmente, o principal foco desse livro é o EVE Online e o Tibia, né? Só que sempre do ponto de vista político, né? Principalmente o Tibia, porque tem muitas guerras no Tibia, e essa esfera política é muito mais forte no Tibia. Por isso eu foquei nesse jogo, nesse livro, né? É isso que a gente vai falar hoje, né? Só pra mostrar mais ou menos. Eu não vou mostrar tudo, obviamente. Mas eu vou mostrar alguns capítulos e dizer algumas coisas desse livro. E depois a gente vai passar pro Tibia, né? Então, por exemplo, tem dois capítulos sobre guerras no Tibia, Antica e Samera. Tem resumos de livros de economia, que pode ajudar pessoas que não estão conseguindo entender o conteúdo do livro, saber o que é economia e política, e ter uma noção melhor, entender o livro. Também tem um apêndice sobre criptomoedas e blockchains, porque eu achei útil, porque nesse livro também a gente discute essa questão em MMORPGs, né? Tem um capítulo sobre o que é política, citando Bastiat, Aristóteles e Platão também. Social Network Analysis, aqui é só uma página que fala um pouco desse tema, aplicação para MMORPGs. Questão do desenvolvimento natural da sociedade, como que uma sociedade num servidor de um jogo se desenvolve e que relações a gente tem com a questão política do mundo real. Desenvolvimento político em MMORPGs, no caso do Tibia, né? Coisas do tipo, né? Imagens também de guerras. E a parte que eu mais gosto é a parte também de economia. Tem questão não política, tem a ver com economia também, muito. As duas estão interligadas e aqui fala um pouco dessa questão, né? E aqui, que eu gosto também, tem uma parte. Assim, esse livro tem muita pouca matemática, né? Então, essa parte aqui que tem algumas coisas, e eu vou adicionar mais. Que vai ter lógica proposicional de Harvard aqui, né? Então, só equações diferenciais, nada demais. E nesse caso aqui tá mostrando a leis de oferta e demanda, que eu vou falar já já. Como elas operam dentro desse jogo, né? Como as leis econômicas da vida real se aplicam nesse jogo ou não. Também essa parte aqui que fala de algumas leis que operam na vida real. Que eu também vi que opera no jogo. Enfim. Esse é o livro, né? E também as referências acadêmicas aqui. Mas eu vou adicionar mais depois na versão Kindle. Mas aqui vai crescer para uns 50 no futuro ou mais. Que é pouco ainda. Mas que eu tentei ao máximo não citar de novo artigos que eu citei nesses outros dois livros. Pra não acabar me repetindo, né? Então esses três livros são um. Poderia pegar todos e fazer um livro só, porque eles se complementam, né? Esse é o que lançou é, hoje, na verdade. Então vamos pro jogo, né? Então enquanto eu vou jogando, eu vou falando sobre
os temas abordados do livro. Se você viu o vídeo anterior, eu esse daqui eu vou falar bem antes. Então, eu sei jogar, mas eu tenho muito o que aprender, né? Então, eu sou meio que noob ainda. Eu jogo desde pequeno, mas ainda sou noob, né? Tem muito o que aprender, mas enfim. Enquanto eu vou jogando, eu vou falando, né? Então, primeiro, por que escrever esse livro? O que foi o motivo principal? Eu tinha escrevido esses dois. Por que escrever mais um e maior, né? Principalmente porque o, eu fiz um curso recentemente. Opa, um cara PK aqui. Um curso de teoria política. É no curso. Foi na DX, acho. Curso de teoria política. É, que é só introdutório, né? Então mostrou caras que eu não conhecia ali. Que basicamente política você não tem como fazer um curso sobre política pra aprender política. Tem que ler livros principalmente, né? E aí tem a sua opinião é, principal, né? O curso vai te ensinar alguma coisa ou outra, mas principalmente os autores que você tem que ler. Esses autores que você tem que ler, muitas vezes o livro é 700 páginas, coisas do tipo, né? Então política é um tema que, assim como história, demanda muito tempo de leitura, né? E eu fiz, né? E aí eu meio que tive a ideia de novo, né? De tentar pesquisar é, coisas relacionadas à política em mundos virtuais. Eu queria voltar a pesquisar coisas diferentes, né? Artigos que eu não tinha lido, coisas do tipo. E eu vi uma tese, eu não lembro o nome dele, tá no meu Instagram. Carl Windelberg, alguma coisa assim, que eu já tinha lido anteriormente, né? Sobre a constituição política em mundos virtuais, né? Falando do Eve Online. E que é um jogo muito importante do ponto de vista econômico também. Tem é, reportes econômicos mensalmente da produção feita no jogo e tal. A gente fala bastante no livro. E eu comecei a procurar mais sobre outros artigos de política em mundos virtuais, né? De economia tem bastante, mas de política não tem muito. Eu creio que parte disso não é porque o tema é inexplorado, né? Mas porque as pessoas não é, conhecem, talvez, outros jogos que tenham é, mais informação sobre política em jogos no geral, né? Nem todos os jogos têm uma política muito grande, né? Por exemplo, no Evo Online tem como você eleger jogadores para serem parte de como se fosse uma democracia deliberativa, que é uma coisa até recente. Tem como votar em jogadores para serem eleitos, são 9 jogadores que são eleitos a cada 6 meses. Até no paper do Cal fala sobre isso, vou deixar na descrição. E essa questão de que você tem os jogadores que representam é, outros jogadores no jogo. Então, representam os interesses de outros jogadores. Isso é interessante, né? Porque você consegue ter uma comunicação maior com as pessoas que jogam o jogo e que querem participar mais do jogo, né? Então é muito interessante isso da parte do Eve Online. O Terra também fazia isso, ele faliu, se não me engano, recentemente. Tinha um sistema de votação para ser eleito na cidade, você poderia ser eleito até online, né? Se fazer a sua campanha e tal. As pessoas votavam, você era eleito, né? Agora eu não sei suas funções, né? No jogo Raven Dawn, que é um jogo recente também, vai ter essa questão, né? Eu joguei a beta. Eu não falo muito do Raven Dawn no livro porque eu joguei a beta, né? Eu não tenho muita informação, é, porque tem que jogar mais o jogo, né? Então ele não é muito citado no livro. Mas é um dos principais aí jogos que vão ser importantes. Ele tem um sistema político interessante que vai ser direto, né? Vai ser indireto como no Tibia, né? Direto por design no jogo. Então, o que a gente fala nesse livro? O que a gente fala com relação a esse tema?
Primeiro, o que que é política? As pessoas gostam de falar de política, né? Mas não sabem definir, às vezes, o que que é na prática. Talvez você também não saiba. Eu também não sabia definir o que que era política no passado. Eu entendi nos livros, especialmente do Aristóteles, de política. O nome do livro é Política. Política de Aristóteles. E nos livros Leis do Platão e também O Estadista. Mas o cara que deu a definição mais prática de política, na minha opinião, para mim, foi o Frederic Bastiat. Frederic Bastiat é um grande economista, liberal francês. É bom até já se salientar que eu também escrevo sobre economia, né? E, o modelo que eu sigo é o modelo austríaco, né? Embora até eu escrevi um livro sobre isso recentemente, que eu saí um pouco do modelo austríaco, o modelo mais moderno, que envolve matemática também. Que o modelo austríaco não tem tanto espaço para isso. É, mas eu gosto da economia austríaca, eu gosto de outras também, e tem outras opiniões importantes, né? Mas a questão é que o Frederic Bastiat é um cara muito importante para a economia austríaca, para a economia liberal francesa. E tem um livro que ele escreveu chamado A Lei, que ele define política como a arte de gerenciar uma grande quantidade de pessoas coletivamente, né? Então, o que é gerenciar pessoas? É administração, né? Então, política tem a ver com administração. Administração de quê? De recursos, né? E economia tem a ver com administração relacionada a sistemas econômicos, né? Não propriamente só dinheiro ou capital. Já que a economia é um pouquinho mais difícil de definir, é algo tão simples, mas tem a ver também, então, no geral, é, política é a arte de gerenciar pessoas. Então, por exemplo, o que faz um político, né? Um prefeito, ele pode ser um presidente, ele pode ser um estadista no seu estado, um governador. Então, ele, no caso, é uma pessoa que tem que tomar decisões relacionadas às pessoas naquela região, né? Questões relacionadas à parte econômica, questões relacionadas à parte estrutural, né? De repente contratar pessoas para consertar ruas, para fazer projetos relacionados à infraestrutura de uma cidade que não tem uma estrutura, por exemplo, tem ruas de terra ainda. Ele vai tentar, se ele for bom, né, fazer o ambiente ficar o melhor possível para as pessoas. O objetivo da política, o Aristóteles dizia, que é no livro dele, né, que o objetivo da política é o benefício geral das pessoas. O governador tá lá para beneficiar aquela região do estado o melhor possível. O presidente também, no caso do país. Muda em escala, mas a parte estrutural é a mesma, né? Uma pessoa que tem que tomar decisões relacionadas a um grande número de pessoas. Isso que é política, né? E uma coisa que é definida num livro chamado Simpósio de, de Platão, né? O que é virtude, né? Se a virtude política pode ser ensinada, né? O que tem a ver? O que é política na prática? É tomar decisões, né? Essas decisões envolvem questões morais também, questões éticas, não somente econômicas, né? E por isso é necessário que o político tenha ética e virtude. O que é ética e virtude? É um conjunto de coisas na vida humana que são consideradas por senso comum também coisas justas, né? Coisas que não são é, vistas como erradas de forma universal, né? Como, por exemplo, um político roubar é errado, por exemplo. Então, é uma coisa que não é virtuosa, não é justa. Então, já categoriza, né, como algo que não é virtuoso, que não é a atitude de um verdadeiro político. Então, é, ele roubar o dinheiro do governo, por exemplo, para usos pessoais também, uma forma de política errada. Então, várias das decisões deles
vão ser definidas pelo caráter moral da pessoa, né? Então, um bom político é uma pessoa, primeira, moral, né? Moralmente correta. Então, é uma coisa que os sofistas da época, um sofista, na época dele, era uma pessoa que ensinava as outras por dinheiro, só que ele ensinava uma coisa que não poderia ser ensinada. Pensa como um coach de hoje em dia. É mais ou menos isso. O que é uma coisa que não pode ser ensinada? Sócrates vai dizer que a virtude não pode ser ensinada porque nenhum ser humano pode medir com uma régua o que é certo e o que é errado de forma absoluta, né? Então, pessoas podem divergir muito no que elas vão considerar justo e injusto em várias áreas, né? As que não são de senso comum. Então, por isso, a questão é importante porque a política tem a ver também com o que é certo e errado, e nem sempre o que é certo e errado vai ser considerado assim por alguma pessoa. Então, tem essa questão também. A política tem a ver com decisões justas. Decisões que beneficiam o maior número de pessoas, que beneficiam, né? Mas que também são morais, né? Porque tem decisões que beneficiam, mas não são morais. Então tem a ver com caráter, né? Então, uma coisa central na virtude política é o caráter. Isso para todas as pessoas. Política não é só para o político em si, o estadista. É para todo mundo, né? Todo mundo vai ter que pensar em quem votar, vai ter que pensar quais as consequências disso. E tudo isso, então todo mundo está relacionado a isso, querendo ou não, né? Tem como fugir. E sua opinião depende da forma como você vê os candidatos, né? Então, a virtude política tem muito a ver com os seus ideais, né? Morais. Tudo, na verdade, tem a ver com os seus ideais. Os ideais morais na política. É basicamente isso, né? As pessoas defendem ou não alguém, sempre atrelado a essa questão. Cadê meu bicho? Então, a questão que o Sócrates falava é que você não pode ensinar isso. Que, na verdade, nenhum ser humano poderia dizer que é uma pessoa perfeita politicamente. Por isso eu não poderia dizer que está ensinando isso da melhor forma possível. Não tô falando que pessoas são ruins por natureza, embora eu acredite que sim, mas ele infere que ninguém é bom o suficiente para dizer que sabe ser a pessoa mais virtuosa possível o suficiente para você ser perfeito e ensinar as outras. De repente você pode ser moralmente pior do que as outras pessoas. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu não vou citar aqui, né, mas tem vários grupos políticos no Brasil e no mundo que eu recomendaria que você se afastasse, porque eu acho, na minha opinião, são grupos que tendem a ter uma imoralidade maior do que outros, ao ponto de serem grupos violentos do ponto de vista moral, né? Então, é uma questão pessoal, né? Você acredita que nem você quer, né? Só que, querendo ou não, as decisões que são tomadas, todas estão na esfera política, né? As decisões tomadas no Estado são decisões na esfera política. Então, essa esfera política envolve vários fatores, envolve dinheiro, envolve propriedade, envolve como que se define terra, como que se define propriedade privada, várias dessas coisas. Propriedade privada é uma coisa muito importante também, do ponto de vista econômico e político, né? E tem teorias políticas que defendem propriedade privada, teorias que não. Eu sou do tipo que defende a propriedade privada, mas tem pessoas que não, no caso, né? O que é estranho, mas existe pessoas que não defendem a propriedade privada. Então, são todas as questões que envolvem é, como as pessoas se relacionam, né? Então, como as pessoas veem o mundo e tem sim, na minha opinião, uma forma de ver o lado político correto. E até Sócrates argumenta nisso, né? Que só os deuses poderiam ser justos o suficiente para ensinar a política.
Mas meio que se você ler a Bíblia, você vai ter um sistema de virtude suficiente bom pra você ser politicamente mais. Politicamente não, mas você ser uma pessoa moralmente mais correta. Se você seguir, né, as coisas escritas. Então, é o único compasso que eu vejo que pode fazer uma pessoa ser moralmente mais correta, né? Se seguir o que está escrito na Bíblia. Outras pessoas vão dizer outra coisa, né? Vão falar que elas vão seguir o que elas acham melhor. E esse é o espaço que a gente tem, né? De pessoas que. Um grupo de pessoas que mais tendem a uma certa virtude política que elas preferem, né? Que pode ser N coisa, né? Isso tem a ver também com o jogo, porque a gente tem também no jogo várias decisões que eles podem ser consideradas do ponto de vista é, politicamente incorretas, no sentido delas serem, no senso comum, incorretas. Esquece o termo politicamente correto do que você ouve, né, na TV ou coisa do tipo. Tô falando do ponto de vista do bom senso, né, do certo e errado, que todo mundo conhece. Que algumas pessoas pervertem por exemplo, vamos supor que roubar seja errado e alguém passa pano para alguém que rouba de bank. No caso, é uma virtude. Uma pessoa que não é virtuosa, né? Imagina que no seu time do Tibia você tem alguém que rouba Big Bang. Que tem o Terry que tá falando num podcast do Cateroide. E isso é uma prática que é errada, né? E a questão política aqui é qual decisão a gente deve tomar para punir a pessoa que rouba o Big Bank. Pra quem não sabe, é uma conta compartilhada no jogo por dois jogadores de uma guilda, né? Pra ser usada para travar guerras e arranjar recursos. Então, uma coisa muito importante para a guilda. Deixa eu pegar essa varinha aqui para vender. Então, tem tudo a ver com decisões, né? No Tibia a gente tem várias decisões tomadas pelos líderes das guildas, né? Uma guilda é um grupo de jogadores que se juntam com um fim específico, né? Pode ser por dominação de servidores, principalmente, né? É um grupo de pessoas que se juntam para, principalmente no Tibia, dominar servidores, no caso, fazer quests também, e outras missões, não só no Tibia, mas também no World of Warcraft, no Hobby Online, em outros jogos, né? No Terra, enfim. São pessoas que se juntam unicamente para mutuamente se ajudarem, né? Então, qual que são as decisões que são tomadas? Né? São tomadas por um líder, ou talvez vários líderes. Então é que quais que são as formas corretas de se administrar jogadores de uma guilda? E como eu disse antes, a política é a arte de administrar um grande número de pessoas. Então, como que você administra de uma forma virtuosa e correta e justa os jogadores da sua guilda? Como que isso muda o panorama de cada servidor, de cada MMO diferente, de Warcraft, do Final Fantasy XIV, do Cabal Online, do Mu Online que ainda existe, servidores do Mu. Como que se houvesse um conjunto de regras, qual que deveria ser as regras seguidas para o gerenciamento de guildas, né? Então, tem como você estudar sempre, tipo, como você estuda experiência e por outras pessoas que tiveram essas experiências, né? Então, você tem que aprender com pessoas que conhecem de administrar times, guildas, como que eles administram suas guildas, como elas administram os recursos que as guildas possuem, como elas administram as tretas dentro da guilda, né? E tudo isso vai ser importante para que a guilda não se perca e acabe perdendo dominação em um servidor, por exemplo. Tudo gira em torno de dinheiro, né? Então, obviamente, a gente vai entrar na economia alguma hora aqui.
mas tudo gira em torno é, da questão qual que é o objetivo, né, da sua vida. É dominar o servidor, né? Então você precisa de pessoas. É, de onde vai vir o dinheiro para pegar os recursos? Vai ser do Guild Bank, por exemplo. É, como que vai ser a taxa mensal do Guild Bank que as pessoas vão pagar? Quem tem acesso a esse Guild Bank? Quais são as pessoas que administram esse dinheiro, que distribuem esse dinheiro entre os jogadores como necessário? Né? Caso os líderes, né? Qual que é a transparência relacionada como é gasto esse dinheiro, né? Ela tem que ser completa ou parcial, como o Terek diz no podcast do Cateroide. Né? Todas essas coisas são elementos importantes para você entender o que deve ser feito, né? Quais ações devem ser tomadas dada uma situação no jogo. Então, tem tudo a ver com as ações tomadas no jogo. No começo do Tibia, tinha poucos servidores, né? Antica Nova e outros. E até o cara do Tibia Papo, o Ricardo do Tibia Papo vai falar bastante. Também, o Hevel também vai falar bastante, que eu cito no livro. Essa questão da geopolítica do jogo no início, que é a dominação de território. Então, um, um time dominava Carlin, outro Venori, outro dominava Thaís, outro dominava Abidandrial, que é outra cidade do jogo. Então se tinha um conjunto de times que tinham um poder bélico atrelado aos itens no jogo, que permitia que eles dominassem áreas do jogo. E cada guilda pode ser considerada um feudo. Essa questão, o que é o feudalismo, né? Provavelmente você aprendeu o feudalismo na escola, né? O que é esse negócio? O feudalismo, ele é parte da, da estrutura histórica que os jogos não, a sociedade possui, né? De uma economia que era apenas de permuta, né? Então, no começo da civilização, você pegar os escritos suméricos, né? Você vai ver que já tinha transações, por exemplo, usando commodities. Como que funciona a transação por commodity, né? Você tem frações de cevada que troca por manteiga, ou frações de cevada por leite, ou você paga um montante de cevada para comprar uma vaca, um boi, gado no caso, né? Que por muito tempo, por milhares de anos, os sistemas econômicos desse mundo, eles foram baseados na agricultura, né? Por muito tempo. Foi baseado numa estrutura de agricultura. Então, ai, tava com medo de pegar PK nesse cara. E aconteceu já. E aí, essas economias, elas não tinham. Não começou como moeda. Antigamente era só. Você vê escritos suméricos, né, em pedra de argila que mostravam essas transações feitas usando commodities. Isso aqui que é uma commodity. É um item físico, ele é perecível, a maioria. O sal é uma commodity, tabaco é uma commodity, carvão, o petróleo é uma commodity. São coisas físicas, são recursos naturais normalmente, que eles permitem, né? São úteis também na vida real, né? Tipo, para outras coisas, além de para venda e compra de coisas. Ver se tá acabando a minha. Tá acabando minha coisa. Essas commodities, no caso, elas pode, podem ser transacionadas por outras commodities ou por outros tipos de itens e serviços, né? Então, as colônias, por exemplo, inglesas nos Estados Unidos, teve tempo que o tabaco era usado em algumas áreas, em outras áreas carvão, em outras áreas podia ser cevada, podia ser milho também.
foi muito usado como commodity. O sal foi usado como commodity de pagamento de salários, por exemplo, na Grécia Antiga. Só que depois de um tempo eles viram que não dá certo, né? Porque tem que ficar usando cevada, bens perecíveis para fazer transações é muito custoso. E aí que nasceu a moeda, né? A moeda antigamente era baseada no metal. Então, que a gente chama de metalismo, né? Qual que é a questão? Eles tinham que achar uma commodity que era a melhor possível para fazer transações. Se fosse, qual são as necessidades para algo ser dinheiro, né? Primeiro, ele tem que ser homogêneo. Ele tem que ser não ele tem que ser fungível, né? Então você tem que pegar commodities também são fungíveis, né? Mas tem que pegar, por exemplo, frações de dinheiro e se eu juntar tudo, eu tenho mais dinheiro. Por exemplo, NFTs que são tokens não fungíveis, não é dinheiro. NFT não é dinheiro. NFT é uma propriedade, um smart contract na Ethereum, que ele dá um valor único, né? Não fungível a um item, né? Pode ser algo físico, pode ser algo visual, uma pintura, uma vaga de avião, qualquer coisa. Só que é única, né? É uma questão de única, ele não é fungível. O dinheiro tem que ser fungível, por isso que não tem como fazer dinheiro com NFT. Porque NFT não é fungível. Tá no nome, né? E nesse caso, por exemplo, eu tenho essas moedas que tá no chão aqui. Eu posso separar essas moedas. Então, se eu poder juntar essas moedas e dar um valor maior, quer dizer que elas são fungíveis. Não tem o valor total. Isso que é fungibilidade, né? Então você pega R$ 2, junta com R$ 10 ou mais notas de dois. Você tem essa questão. Fungibilidade, né? A de homogênea, por exemplo, eu posso juntar esse dinheiro com outro desse dinheiro igual, né? Porém, se essas moedas fossem diferentes, eu não poderia. Um exemplo. Você consegue juntar yuan ou dólar com real? Você consegue trocar. Você consegue pela taxa de câmbio. Vai ter um valor aí agregado. De você trocar. E os valores são diferentes. Uma moeda para outra. Mas elas não pode chegar na loja um dólar, euro, yuan, peso argentino, dólar. Peso argentino não vale nada, né? Então, é pior ainda. Opa, quase eu morro aqui. Vou dar uma texturação aqui. Tem que comprar. Ótimo. Dá pra gastar mais um pouco. Então, você não pode chegar numa loja com vários tipos de moedas e comprar alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas vão falar, pô, tem que pagar com dinheiro dinheiro da nação, né? Caso real. Tem que ir na casa de câmbio e trocar. No banco, sei lá. Tem que ir na casa de câmbio e trocar esse dinheiro por notas em reais. Né? Então, os dinheiros diferentes um do outro não têm homogeneidade um com os outros. Você não consegue unir eles um com os outros. Um exemplo simples de homogeneidade é a água, por exemplo. A água, H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, ela é uma substância homogênea, né? Seu estado comum. Obviamente tem outras substâncias que podem ter ali, pode ter parasitas e coisas do tipo, bactérias, mas elas são uma substância homogênea. Quando eu junto água com Coca-Cola, por exemplo, ou outro líquido, ou um pó, por exemplo, aí eu não tenho mais uma estrutura homogênea, uma estrutura heterogênea. Né? Na química, quando a gente tem uma mistura. Vou falar isso aqui com. Não vou continuar. A gente tem na química a gente tem essa questão da mistura homogênea, né? Heterogênea. No caso, a água é uma substância homogênea.
Então o dinheiro tem esse caráter que tem que ser homogêneo. Tem que ser divisível, né? Pode conseguir dividir ele em vários. Aqui eu posso dividir, por exemplo, esse dinheiro em vários, né? Como eu fiz antes. Então tem divisibilidade, né? Criptomoedas tem esse questão também. Tem que ser uma moeda aceita pelos outros, não. O Bolívar venezuelano, por exemplo, ele não é considerado. Ele não é considerado em todo lugar como. Eu acho que nenhum lugar como dinheiro. Um dinheiro que seja aceito, né? Até no próprio Bolívar, eles não aceitam o dólar. O dólar não, o Bolívar venezuelano como pagamento, que é muito volátil por várias razões aí de administração e política da Venezuela. Então tem essa questão de que o dinheiro precisa dessa questão da homogeneidade, divisibilidade e fungibilidade de ser aceito como moeda, né? Deixa eu depositar aqui. Yes. Vou ficar sem dinheiro, né? Vou criar mais aqui. Comprar 20 mil. Eu peguei muito. Tem onde é a loja de poções. Será que... Então, essas são algumas das características do dinheiro, né? Não quero vender nada. Então, um tempo, a commodity mais conhecida, mais usada como forma de transação foi a prata. E o outro depois, né? Primeiramente a prata. Acho que a Lícia foi a primeira. A prata e depois o ouro foi usada como forma de transação. Na economia suméria, por exemplo. Que você não precisa mais ficar usando só commodity. A commodity continua sendo usada, mas menos. Lá, que, que era mais fácil de usar, no caso. Mas, embora commodities continuaram sendo usadas, a principal foi a moeda, né? E nessa questão era a moeda, um metal, né? Era uma commodity de verdade, não tinha dinheiro e papel. Isso na China, dinheiro nesse papel. Mas existia uma coisa chamada minting, que é você meio que forjar moedas mais do que você tem. Em vez de você ter só ouro, você forja com prata, com cobre, para você imprimir mais moedas, forjar mais moedas. E você ter mais moedas, o que não faz você com mais dinheiro. O que faz você com mais dinheiro é você ficar o capital. E o capital é outra questão aqui. Acho que eu esqueci onde compra as coisas. E o capital é uma coisa que a gente tem que falar que dinheiro não é capital, né? Ah, eu tenho tanto de capital. Pera aí. Que tipo de capital você tá falando? Tem várias coisas que não são capital. E com certeza, dinheiro não é capital. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro ele é uma forma de transações. Então, esse dinheiro que eu tenho aqui é uma forma de transação, mas ele não é capital. No capital é a produção gerada pelo jogo ao longo do tempo. Acho que é isso. Acho que é a arma. Produção aqui. Esse aqui é a poção. Ai, trade. Acho que não é aqui não. É aqui. Vamos comprar esse daqui. Vamos ver. Tem tá bom, né? Só pra caçar aqui. Então, tem essa questão aí. Isso que eu tava falando, né? Essa questão aqui que dinheiro não é capital, né? Dinheiro é um meio de troca. Esse dinheiro no jogo do Tibia e de outros MMORPGs é o IGC, né? Que é o In-Game Currency, que é a moeda dentro do jogo. Tem também
moedas que são externas ao jogo, como a Tibia Coin é uma moeda externa em relação ao jogo. Pode falar disso também. Então tem essa questão que o desenvolvimento aí das moedas e tal, ela e da forma que troca de seres humanos. Vou focar aqui que eu tô tomando um pau. Acho que eu tô usando muito pote. Vou só usar esse pouco aqui. Agora eu tenho que concentrar. Eu sou ruim ainda. Não sou tão bom. Eu sei que tenho que ficar andando, mas tenho preguiça de andar. Então tem essa questão que tem essas game currencies, né? As moedas do jogo. Que elas fazem, obviamente, parte do nome do jogo. E a gente tem um sistema que é um sistema de produção do jogo. Que também vai ter parte da questão política do jogo. Os recursos do Tibia são escassos. Tem uma tese de mestrado. O Stefan Borsosoni. E ela é tão importante quanto a dos Castronova, né? É de 2007 que analisou a economia do Tibia. Ele é um dos fundadores do Tibia. Eu cito no nosso livro também. Ele escreveu uma tese mostrando o PIB do Tibia, mostrando a produtividade. E a produtividade do Tibia. O que é trabalho na prática? É uma forma de produção. Para produzir você tem que ter algo para vender, né? Consumo. Mas a gente tem um marketing do jogo que tem as propriedades que eu já vou mostrar. Então, o meio de produção no jogo é isso que eu tô fazendo agora, né? Um deles, né? É caçar. Tô caçando aqui, tô farmando. Esse é o meio de produção. Que no Tibia Global eu posso trocar por Tibia Coin, né? Se eu produzir bastante, eu posso trocar o dinheiro do jogo por dinheiro na vida real. Então a gente tem. Isso se chama RMT. É Real Money Trading, né? Tem vários artigos acadêmicos nesse tema. E citam RMT como uma coisa importante até para a diversão do jogo. Faz os jogadores jogarem com mais tempo e mais horas no jogo. Acho que foi no Ion Online. Teve um artigo, acho que de coreanos. Mostrou no Lineage, eu acho que era no Ion. Essa questão de que o tempo que as pessoas jogam no jogo, a produtividade é inversamente proporcional ao que o. Acho que eu tô falando errado, mas ao que os jogadores são permitidos de fazer money trade, né? No nível online, por exemplo, não dá. Mas é basicamente de você trocar o dinheiro no jogo pela vida real. Tem pessoas que no Tibia fazem mais de R$ 2.000 por mês. R$ 4.000. Embora R$ 2.000 é mais realista, né? R$ 1.000 já é realista. Armando aí 8 horas no jogo. Mas pode falar, falar, não é trabalho. Do ponto de vista social não, mas do ponto de vista acadêmico sim. Do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico não tem nada a ver com o social. Eles simplesmente analisam a questão. Qual que é a definição econômica de trabalho? Né? É uma produção. Ela pode ser feita por hora e ela tem um salário, né? Pode ser fixo ou não. Nesse caso não é fixo, né? Ele é fixo relacionado ao quanto você produz. Que é o certo, né? O quanto você produz, você ganha. Trabalhadores autônomos são assim. No caso do Tibia, o World of Warcraft, que tem muito Gold Farm. Na China é muito forte o Gold Farm no World of Warcraft. E até na prisão da China teve uma notícia na década passada, onde que estavam obrigando os prisioneiros da China a farmar no World of Warcraft para fazer algo rentável. Tem vários tipos de trabalho na prisão, né, no caso. Esse seria um deles, né? É basicamente uma forma de mineração, né? Uma forma de produção. Uma produção virtual que tem um valor na vida real. Aí as pessoas falam, tive trabalho, do ponto de vista econômico, sim. Uma forma de produção diferente da que o mundo está acostumado. Mas é uma forma de produção que gera capital e que você pode contar coisas. Então, não importa como você gera capital, se for uma forma honesta. É uma geração de capital justa. Assim como pessoas no Instagram ganham dinheiro fazendo conteúdo e tal.
no YouTube e tal, são só formas diferentes de produção para produzir serviços ou produtos de entretenimento. Nesse caso, esse jogo é entretenimento também. Os preços dos itens do jogo, eles obedecem a uma lei de oferta e demanda. E eu queria começar com a lei de C. O que é a lei de C na economia? Ela diz que a demanda, perdão, o suprimento inevitavelmente cria uma demanda. Não para todos os produtos, mas quando há um suprimento, por exemplo, de algo que não existia numa cidade, por exemplo, em desenvolvimento, vamos supor que uma cidade que, na África que não tem muitos recursos, vamos supor que começa a vir Coca-Cola para lá. Então vai começar a criar uma demanda por Coca-Cola, porque lá tem abundância, uma quantidade maior atual de Coca-Cola que tinha antes no lugar. Vai aumentar a demanda, as pessoas vão começar a gostar. Obviamente essa demanda tem a ver também com a utilidade daquele serviço ou produto da pessoa, das pessoas. Se uma população numa região não comer feijão, não tem por que vender feijão lá, porque a demanda lá é baixa. E a demanda não vem do produto, do custo, ela vem do que as pessoas sentem que elas querem comprar, do que elas gostam de comprar. Elas gostam de. O produto tem a ver com o bem-estar das pessoas. O que as pessoas estão dispostas a pagar por um produto que lhes faz bem, né? Entretenimento. Netflix, por exemplo, entretenimento. As pessoas estão dispostas a pagar por filmes, para ver filme. Então, há uma demanda que foi gerada por filmes recentemente de ação, de heróis, porque houve um suprimento maior desses filmes recentemente, que fez as pessoas se interessarem mais e começarem a consumirem mais. Então, a demanda ela é produzida também pelo suprimento, não tão só isso. Tem a questão da demanda elástica. Quando a demanda de mercado é elástica, quer dizer que esse mercado, o preço não muda a demanda. Perdão, o preço muda a demanda no mercado elástico. Então, se eu aumentar ou diminuir o preço, as pessoas compram menos ou mais. No mercado inelástico, as pessoas compram é, a mesma coisa. Demanda, por exemplo, arroz. É um mercado inelástico. As pessoas vão continuar comprando arroz mesmo que realmente. Feijão no Brasil ou carne. São itens de necessidade, são mercados inelásticos por padrão. Alguns é mais difícil de entender se é elástico ou não. Mas a água, por exemplo, a demanda por água, ela não muda. Ela é constante porque as pessoas normalmente não precisam gastar mais água. Elas têm abundância. Então, é um mercado inelástico. Se você aumentar o preço da água, as pessoas vão usar menos, mas elas vão precisar ao mesmo tanto de antes. E se elas tiverem um valor superior que elas tinham de quantidade, elas vão gastar o que elas gastavam antes. Então tem essa questão do mercado inelástico da água. Então, no Tibia a gente tem itens que o preço pode mudar o fator de compra. Itens que tem uma questão inelástica. E, no caso, o preço não vai aumentar, mudar a demanda. Por exemplo, há uma demanda nesse jogo por carne. Por food, né? Vamos supor que você precisa de uma quantidade muito grande. E você precisa, se tiver caro ou não. Precisa. Como que o preço da carne pode aumentar no jogo do food, né? Por exemplo, tô com comida aqui. Esse preço pode aumentar quando o suprimento é menor. Se os desenvolvedores fizerem que caia menos dos monstros, coisas do tipo, ou no marketing tiver também muito caro, então as pessoas vão comprar menos e vão ter menos e o preço vai aumentar. Então, uma baixa no suprimento aumenta o preço e vice-versa, né? Se você tem muita
Você, por exemplo, tem muito item no jogo, o preço abaixa. Então tu tem essa Dragon Scale meio, né? Se tiver muito Dragon Scale meio no jogo, o preço abaixa. Se tiver muita Rift Crossbow, o preço abaixa. Se tiver muita Super Dags, o preço abaixa. Mesmo se for um item de alto padrão. Então a escassez do item, ou seja, um suprimento menor, aumenta o preço. O mercado, é, no caso, que tem escassez dessa questão, né? Então vai ter itens que você não vai comprar porque o preço está muito alto. Vai ter itens que você vai comprar quando abaixar. Assim como em filmes e jogos, né? Se o cinema tá muito caro, você não vai assistir filme. Se tiver mais barato, você vai assistir, enfim. Tem a questão também do seu salário também. Se eu for um jogador que produz muito pouco no jogo, eu vou gastar menos do que um que consegue mais no jogo. Isso é óbvio. E os itens que eu vou comprar também vão ser diferentes totalmente. E também o que é chamado de utilidade marginal. O que é utilidade marginal na economia? Todo valor, ele não vem da escassez. A escassez, ele cria também o valor. Sim, ela muda o valor. Ela não cria, ela muda o preço, né? Vocês podem ou não mudar o preço. Mas o que mais muda o preço é a utilidade marginal de um produto. Vamos supor que eu tenho chocolate, eu tenho uma barra de chocolate. E vamos supor que você me dê mais 5. Aí eu falo, ok, eu quero 5 barras de chocolate. Vamos supor agora que você me dê 100 chocolates. Barras enormes. E não tenha nem onde armazenar. Eu vou ter muito de algo que eu gosto, mas eu tenho demais agora. Quando eu tenho demais, a minha utilidade marginal desse chocolate vai abaixar. Porque tem mais do que eu necessito. Mais do que é útil pra mim. Eu não vendo chocolate, então não preciso de 100 chocolate. Eu vou enjoar de chocolate. Então tudo na economia tem a ver com a ação humana, né? Dizia Von Mises. Tem a ver com a ação das pessoas. As pessoas tendem a enjoar de alguma coisa se elas comprarem, se elas tiverem demais. Então tem essa questão de que o mercado de itens do Tibia, ele muda conforme a questão da escassez, também da utilidade marginal uma coisa para os jogadores. Se algum item ele parar de ter uma utilidade para os jogadores, esse item vai ter uma menor demanda para ele. As pessoas vão ver que elas precisam menos daquele item. Talvez tenha um item melhor no mercado, né? Aí já entra a questão o que são produtos complementares, né? Na economia, um produto complementar do outro é um produto que pode ser substituto do outro também. Então, eu compro azeite para fazer comida, mas eu posso substituir o azeite se estiver muito caro por óleo de cozinha, que é mais barato. Então, o óleo de cozinha pode ser um substituto do azeite. Eu posso, no caso, comprar açúcar. Vamos supor que só exista tangue no mercado. Não existe outro suco, só existe tangue. Aí começa a vir outros tipos de suco, outras marcas que são complementares àquela que já existia, né? Quando só tem uma marca, é um monopólio. Nesse caso, um oligopólio que tem as principais marcas que dominam aquele mercado. Então, no caso do Tibia e outros MMORPGs, né? A gente também tem isso. Tem essa questão de que é, o preço dos itens, o preço de itens, mesmo que eles sejam escassos, eles podem constantemente mudar com relação à utilidade que esses itens têm para as pessoas. Então, tem a relação aí do suprimento da utilidade marginal, né? E essa complementariedade dos itens pode fazer que eu possa, de repente, eu tô com esse arco aqui, por exemplo. Mas tem vários outros arcos que podem ser complementares a esse. Tem quase o mesmo tipo de ataque, né? A mesma qualidade.
É a questão, qual outros arcos que são complementares a esse que eu posso comprar? Qual tá mais barato? A gente tem vários itens complementares, eu tenho várias comidas complementares no jogo. E são quase a mesma coisa. Tem que ser normalmente algo parecido para ser complementar, né? Assim como o exemplo que eu dei com o óleo de cozinha. Então, é a questão da demanda por um produto que seja complementar um ou outro, né? A demanda complementar de um produto pode aumentar a demanda por outros produtos. Então, se por exemplo, se num país não tinha refrigerante, começou a ter Coca-Cola, e aí vamos supor que venha outros tipos de refrigerante, aí isso vai aumentar a demanda por refrigerantes. Tem mais só Coca-Cola, tem vários que outras pessoas gostam mais, né? Então, tem vários itens aqui que são complementares no jogo, que aumentam a demanda por itens parecidos, né? Embora é bem fixo os itens aqui, né? Não tem como você criar itens, tem a forja e tal. O problema da forja é que é um sistema mais. Talvez não. Eu não entendi muito bem como funciona. Eu sei que não é de larga escala, né? Ele abaixou a inflação no jogo, mas talvez algo de larga escala diminuir a inflação ainda mais. Ou que fosse mais fácil de fazer, né? Porque na forja do jogo, para você criar os itens melhores, tem um grande custo. Toda produção tem custo. Mas o cara joga Tibia e não tem custo pra farmar essas coisas. Claro que tem. Eu tive que comprar esses potions aqui, eles tiveram um custo. O dinheiro que eu gasto no jogo tem valor na vida real, então é um custo. É, conta de luz, conta de água eu tenho que pagar pra jogar o jogo, conta de internet, a prêmio, é um custo. Que subtrai do salário, se obtém o salário líquido. Então eu tenho, sim, Guild Bank, por exemplo, pra quem paga também, já é uma subtração do salário do jogo. Mas como assim salário? Tem salário no jogo, né? Salário, do ponto de vista econômico, ou quanto você ganha pela sua produção, né? Diária, semanal ou mensal. E anual. Na tese do Stefan Bortolini, ele fala sobre isso, né? A produtividade diária, mensal dos jogadores, né? Obviamente a produtividade aumentou muito do Tibia e de outros MMORPGs ao longo do tempo. Principalmente do Tibia, porque o jogo mudou, você pode ter levels maiores. Você tem uma quantidade de capital no jogo muito maior do que em 2007. A tese do Bortolini foi escrita. Então, a quantidade de capital gerada é muito maior. Tipo, extremamente maior. Antigamente, né? Eu vou sair daqui pra outra região. Eu só vou pegar mais um pouco de dinheiro pra comprar mais potion. Eu vou pra ter outra região. Então, você tem aí é, nesse jogo um sistema populacional, né? Cada um tem as suas formas de jogar, suas guildas, suas questões individuais, né? Tem essa questão que esse jogo ele possui um sistema econômico que permite que você, com o aumento da sua produtividade, você aumente o seu salário. Então, sua produtividade naturalmente vai fazer seu salário ser maior no jogo. Isso vai fazer que você consiga farmar mais, vai conseguir mais dinheiro na vida real, né? Então, a verdade é que a produtividade aumenta a quantidade de capital gerado nesse jogo, né? É algo, acho que, do ponto de vista econômico, isso é algo básico, né? Então, como que eu aumento a minha produtividade? Eu tenho que ter conhecimento. Então, uma coisa importante até ter um livro é o Kirchner, competição e empreendedorismo, né? Que fala sobre essa questão da informação também em sistemas econômicos da sua importância, né? Que informação? Eu, por exemplo, tenho que ter informação para fazer o básico, que eu tô fazendo o básico, né? Mas eu tenho que ter informação no jogo, como eu jogo,
na mecânica do mapa, lugares de hunt para maximizar meus lucros. O teorema minimax do von Neumann. O que é esse teorema do von Neumann? É que eu quero maximizar meus lucros e minimizar minhas perdas. É uma equação, né? Uma equação que eu quero maximizar meus lucros e minimizar minhas perdas. E para minimizar minhas perdas e maximizar meus lucros, eu preciso de informação, né? Para vender um produto, para produzir um produto, para produzir um serviço melhor que os outros, eu preciso de informação. Informação é chave. Sistemas econômicos, né? Então, então a informação que você tem é boa ou não. Eu, por exemplo, tenho pouca informação nesse jogo porque eu sou noob, né? Eu tô aqui level 262, mas é um OT. Tipo, em um dia você já pensa, né? 2 dias. Até mais rápido. Eu tenho muito que aprender, né? Consigo jogar o jogo mais ou menos. Até ir lá comprar um negócio. Acho que eu tenho que ir no banco primeiro. Pegar dinheiro. Peguei mais spot. Vou pegar agora 30 mil. Não, 40 mil. Withdraw, né? Então, a informação que eu tava falando antes. Eu tive que dar uma pausa aqui, eu voltei. Provavelmente eu cortei o que eu tava falando antes, né? É, chave pra você conseguir lucro no jogo, né? Além de travar guerras, coisas do tipo, mas é muito importante para você conseguir capital o suficiente no jogo. Pra você aumentar a sua produtividade no jogo, né? E tem várias formas de tutoriais que você pode ver em TVAPAP e outros lugares para você conseguir ter uma capacidade maior, né? Essa questão. Agora não acaba. Meus potions. Você tem uma maior produtividade, né? Então, tem a questão da propagação da informação que é muito importante. O Israel Kitchener fala muito sobre marketing nessa questão. No Tibia, como é a forma de propagação? Antigamente era pelos fóruns ou pelo próprio jogo. E hoje em dia você pode ir no YouTube, tem informações no YouTube como joga o jogo, coisas do tipo. Então, essa questão de informação é central em qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de MMORPG. A informação é chave para você conseguir uma maior produtividade e maior capital no geral, né? Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Só lançar meu bichinho. Vou colocar isso aqui por enquanto. Então, voltando, né? É, a questão anterior. Além da informação necessária para você jogar o jogo, é necessário que você tenha os recursos necessários para jogar o jogo. E daí que vem a parte política e geopolítica das dominações. O que é dominação no Tibia? São guildas que lutam por território. Hoje em dia é pelo servidor, inteiramente. E para essa dominação a gente precisa de recursos. E esses recursos são retirados do jogo. Então, os recursos eles são limitados. Você pode pegar ao longo do tempo. Os jogadores lutam por esses recursos. Ó, tem jogadores aqui. Eles estão lutando pelos recursos que o jogo propõe. Deixa eu tentar sair daqui. Eu vou tentar ir pra Thaís. Se eu lembro. Daqui pra Oramonde. Não, Oramonde não, tava em Oramonde. Tentar de novo. Chamou. Pra ver se eu consigo caçar em Rochamu. Então, tem essa questão
política atrás do jogo, todas as guildas, né? E as guerras associadas a essas guildas. Se você quiser ver mais detalhes, eu te recomendo esses podcasts. Cateroide, tive a papo falar bastante sobre isso. A questão é que essas guildas elas têm políticas diferentes com relação aos neutros. Eu, por exemplo, sou jogador neutro normalmente no time. As políticas podem ser bem diferentes com relação aos recursos que são dispostos para outros jogadores. Como eles são finitos no servidor, por exemplo, eu tô aqui nesse mapa, né? Dependendo do servidor que eu jogo, do global, os caras não vão deixar eu caçar aqui. Porque eles monopolizam os recursos do jogo. Então, as guildas servem para luta por território, luta por recursos, luta por disponibilidade de produção de capital. Capital aqui que pode ser gerado é finito. Então você precisa de gerenciar os recursos territoriais de forma a beneficiar a sua guilda. Né? Então, pessoas normalmente buscam um benefício próprio, buscam beneficiar. Nossa, tô tomando por aqui. Cadê meu bichinho? Elas buscam o benefício próprio, principalmente. Né? Então, tem essa questão de que toda a geopolítica do jogo gira em torno dessas guerras. Essas guerras são gravadas normalmente em lives, entendem no YouTube bastante. E elas são bem complexas. Elas envolvem várias questões sociais também, brigas internas, externas, alianças que se juntam para lutar uma guerra. E online também isso acontece. Tem uma luta no online que custou 1 milhão de reais, de dólares, quer dizer. No Tibia também teve uma guerra que custou esse preço, né? De recursos. Só de um lado da moeda. Né? Então tem essa questão de quantidade de recursos disponíveis e as pessoas que querem lutar por esses recursos disponíveis com outras pessoas. Sempre tem que ter a guilda dominante, né? A guilda que domina o servidor. Mesmo em servidores não PVP, essa é a situação do jogo, né? Se eu morrer, morrer. Eu vou sair daqui agora. É muito ruim, não é? Aqui eu acho que eu não consigo. Lá abaixo, né? É só contra o vídeo que eu consigo. Então, tem essa questão de que como os recursos são escassos, as pessoas têm que lutar também por essas questões, né? Por território. E tudo tem a ver com as decisões dessas guildas, né? Como que elas administram os jogadores, como elas administram os recursos que elas têm, com o objetivo de ganhar o máximo possível de capital do jogo. Vou matar uma pessoa aqui. O máximo possível de capital no jogo. No menor tempo possível. Então, como eu disse antes, a questão aqui gira em torno da oferta e demanda por capital. Obviamente, não há guerra. A demanda por capital no jogo é muito maior. Por que é maior? Porque você tem que gastar mais. Tem que gastar mais, tem que gastar toda hora. E aí a demanda por capital aumenta. Normalmente as grid banks elas ficam com dinheiro parado, né? E depois, na hora da guerra, aumenta, né? Que nem na vida real. Na vida real, quando os países estavam numa guerra, principalmente no passado, eles tinham que pedir dinheiro para o Banco Central. O Banco Central, na verdade, foi criado em todos os países, começando com Londres, França, para financiar guerras. O próprio dinheiro Fiat, que não tem lastro no ouro, ele foi criado para financiar guerras, é, guerras estatais, né? Não civis. Você pedia dinheiro para o banco para você conseguir travar essas guerras de forma coerente, né? Conseguir recursos o suficiente para travar elas, né? E aqui não é diferente, né? Tem investidores que já investiram mais de 100 mil reais no jogo direto, comprando personagens, comprando
O Cateroide fala de um podcast sobre um cara, o Terek, né? Sobre um cara que gastou 130 mil no jogo pra comprar um personagem. Três personagens. Ele vendeu, na verdade, três personagens por 130 mil. Então você vê esses recursos eles valem dinheiro na vida real. Se bem que me parece agora vai ser uma criptomoeda. Que tem um valor com lastro no euro. E a taxa de câmbio no Brasil permite que seja até mais fácil você conseguir gerar bastante dinheiro através do jogo, porque você ganha em euro. Então você acaba. Você converte o dinheiro do jogo, as coins, né? Em euro. Então você acaba fazendo um dinheiro bastante grande nessa questão. Que talvez você não conseguiria viver na Europa com esse dinheiro, mas no Brasil você consegue. Na Venezuela. Na Venezuela, por exemplo, no jogo RuneScape, são várias pessoas que estão tendo seu ganha-pão através do jogo do RuneScape, né? Várias formas de você ganhar dinheiro no RuneScape, não só matando monstros. Tem como fazer plantação, agricultura, esse tipo de coisa e vender. O cara tá atacando meu bicho. É isso mesmo que eu tô vendo? Então tem essa questão que gira em torno do jogo, né? De recursos que, por serem escassos, tem que haver uma dominação. Porque senão tem briga, né? Mas várias vezes você vai num lugar. Aqui não, né? As pessoas atacam você sem motivo, né? Elas terem. Porque se não tem a guilda, as pessoas vão brigar do mesmo jeito pela questão. Vamos supor que eu tô caçando aqui, eu sou forte. Aí eu não tô gostando que esse cara aqui casse onde eu tô caçando. Porque tá pegando o XP e os itens que eu tô pegando. Minha produtividade por hora vai cair porque esse cara tá na minha range. Então, no caso, a minha melhor opção é ou ir pra outra range, vamos supor que não tem outra range. Seja tão boa quanto essa. E aí eu tenho que é, atacar o cara, né? E aconteceu várias vezes, né? Comigo, né? No Aurora, eu tava nos Dragon Lair, muitas vezes os caras vieram me atacar sem motivo. E outros Chares, né? Meu druid, por exemplo, que é Artemis, né? Vieram atacar o meu druid. Sem motivo, né? E o cara me seguiu até o fim do mundo pra me matar, né? Então, tem essa questão. Que essa briga territorial é o que a gente fala no livro, chamado de Hobbesian Jungles, né? O que é Hobbesian Jungle? É uma coisa de Hobbes, né? Escreveu um livro bem importante do ponto de vista político. Uma Hobbesian Jungle, jungle é selva, né, em inglês, é basicamente um lugar onde não tem uma autoridade central que regula o lugar. É uma terra sem lei. Então, as leis que decidem são as pessoas que estão ali de forma liberal, né, totalmente livre. Então, vamos supor que esses jogadores aqui, eles querem me atacar, não tem nenhuma autoridade central que não impeça isso. Então, é uma liberdade econômica e também liberdade de ações muito grande. Por isso essa palavra selva, né? Porque é uma coisa muito. Pode gerar conflitos violentos ou não. No caso do Tibia, isso acontece, né? As pessoas, se as guildas não fornecem esse controle territorial, as pessoas vão atacar umas às outras, né? Nas antes, todo momento. Então, por um certo lado, eu entendo que essas separações são importantes, que esse conflito ia acontecer ou não. Esse conflito não ia ser só unitário, né? As pessoas iam se juntar para ter os recursos dessas santas para elas. No fim, eu creio que numa sociedade, no contexto do Tibia e do EVE Online, o EVE Online também tem pirataria, né? E até isso é como fala. O próprio jogo tem um sistema que não só permite, mas também advoga por isso, né? Então tem pirataria no jogo, você tem uma profissão que é isso, você destrói o que as outras pessoas constroem, você ganha dinheiro com isso no jogo.
É o ISK que tem lastro na ISK irlandês. A moeda de lá, né? O krona irlandês. Então, você vê esses jogos que tem realmente um conjunto de hubzinhos de ângulos, né? Que do ponto de vista teórico não acontece na vida real tanto, mas em sociedades tribais. Isso acontece aqui, né? Tem uma liberdade, tem um governo central que é o desenvolvedor do jogo. Mas ela dá uma liberdade muito grande, porque esses jogos, eles são pseudo-feudalismos, né? O que é um pseudo-feudalismo? São feudos, né? Tem o senhor de terra, que são as guildas, né? Os donos das terras. E senhores de terras que determinam a política da terra. E tem acesso o que acontece se uma pessoa errar com outra pessoa, né? Então, quem decide são esses senhores de terras nessa sobrezinha de Angola. Então, é um feudalismo. O nível online não é feudalismo. Já foi, mas não é mais. O nível online agora é um capitalismo supremo, né? O nível mais forte de capitalismo. O capitalismo até agressivo, né? O nível online tem uma liberdade econômica total. Como eu disse antes, tem um economista PhD que faz os reportes mensalmente do jogo. Reportes estatísticos na página do jogo. Você pode baixar os dados em Excel e tal. Que produz tanto que as guerras também tem essa questão de exportações e importações. Aqui no jogo também a gente tem exportações e importações de servidores. O capital de cada servidor, quanto cada servidor exportou para outros servidores de transferências de itens e coisas do tipo. Embora a Ubisoft não divulgue esses dados, existe sim migração também, questões migratórias populacionais, mudam a geopolítica do jogo. Principalmente essa questão que eu falei, né? É, o jogo permite um sistema de feudalismo, pseudo-feudalismo, né? A tese que eu citei no começo do Gribble, né? Fala sobre isso. Que é muito análogo ao feudalismo que a gente tinha anteriormente, né? Na vida real. Então, esses pseudo-feudalismos descrevem muito bem. O Tibia não descreve um EVE Online. O EVE Online é mais um capitalismo monstruoso, mas já foi um feudalismo. Que o mapa é muito esparso. Né? Você tem sim corporações no jogo que dominam territórios, mas é um capitalismo na prática. Tibia não é um capitalismo, é um feudalismo, porque o Tibia não tem como ser um capitalismo. Ele não é um mercantilismo. O que é um mercantilismo? Você tenta fazer o beneficiar o rei, né? Os seus lucros é para beneficiar o rei e o Estado. O feudalismo também, mas não. O mercantilismo aumentou isso. O mercantilismo é um feudalismo mais organizado. E mais estatal ainda. Porém, o capitalismo ele é mais livre, né? As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Tem autoridade central, mas que é a CPP Games, mas no geral, as pessoas são livres para fazer o que quiserem no jogo. Tem essa propriedade que não é caótica, né? As pessoas se organizam sozinhas. No fim, virou um governo, né? É um feudalismo, mas é um governo. Isso mostra que, do ponto de vista social, né? As pessoas tendem a não ser individualistas. Né? Sempre tendem a formar guildas. Tem os neutros, mas até na vida real tem os neutros, né? Não é todo mundo que se envolve com política. A maioria das pessoas são neutras, né? Na vida real. Questões políticas. Mas tem pessoas que se unem com as guildas, né? Que são os partidos. No Tibia a gente tem. Não os partidos são feudos, né? Em cada servidor. E sempre vai ter o vitorioso. Né? Não são mais feudos em cada cidade do jogo, como era em Antica no começo. Nova. Então, cada servidor tem o seu feudalismo. Tem um dominador. E você pode contestar ele, né? Então, é o interesse do mais forte que rege no jogo. Vou citar Sócrates aqui. No, sim, acho que é Fênon.
o simpósio que ele fala, ou a república que ele fala sobre o interesse do mais forte. Né? Esse jogo que reina é o interesse do mais forte mesmo. Quem tem poder bélico é o que domina o servidor e essas coisas também. Em outros MMORPGs isso acontece, mas não é tão territorial quanto no Tibia, na minha opinião. Eu joguei outros MMOs, mas eu nunca vi, na minha opinião, eu posso estar errado, algum tão feroz do ponto de vista territorial como o Tibia. É porque tem como realmente, assim como o World of Warcraft, ganhar bastante dinheiro no jogo. Né? Então a gente tem guerras territoriais que aconteceriam da mesma forma se não houvessem guildas. Do ponto de vista econômico, na minha opinião, depois de fazer toda essa análise nesses 3 livros, eu creio que o Tibia, mesmo se não tivesse guildas, as pessoas iam se juntar para fazer uma guilda para dominar território, porque elas necessitam. Que não tem recursos para a população do jogo o suficiente. Essa é a verdade. Ah, mas eu vou caçar em tal horário. Não tem recursos suficiente. Não tem recursos suficiente no jogo para que todo mundo tenha a mesma produtividade. Você tem o mesmo conhecimento, mas não tem lugares suficientes para a pessoa ter a mesma produtividade. É a questão: quem que fica com as melhores fontes? Quem que fica com as melhores fontes do servidor? Vamos supor que não tenha uma guild ali que vai dominar. As pessoas vão se juntar para dominar aquela área. Ou todo o servidor. Então toda a política, a forma de administrar pessoas nas guilds neutras tem a ver. Dominação de território. Isso. Faz. Dominação de recursos. E obviamente com o objetivo de obter mais capital. Até porque quem trabalha com o jogo quer mais capital. Quer fazer 2.000 por mês, 3.000. Ela precisa de um ambiente que permita uma produtividade maior. E um ambiente que permite uma produtividade maior no jogo é somente um território dominado. Vamos supor que seja uma terra de ninguém. Uma hubzinha de jungle. E vamos supor que não tenha guild. Eu já disse isso antes, né? Vou me repetir aqui, mas... Cara, você não ia conseguir produzir a mesma coisa. Você não teria a mesma produtividade. Dada a população no servidor. Não vai ter a mesma produtividade. Não tem o número de pessoas a caçar em Rochamou para ter a mesma produtividade. Esse local é finito. Assim deve ter real também. Países, eles querem monopolizar petróleo, gás natural, os recursos do mapa mundi, né? Porque são escassos, né? E quem domina é a pessoa que mais vai conseguir usar aquele lugar para obter mais capital mais rápido, né? Então essa questão é central aqui também no jogo. Ai, é central aqui no jogo. A forma de dominação, os recursos usados para dominação é unicamente a maior produtividade. Não tem outra razão para ver guerra no jogo. Tem a questão também de diversão e tal, mas a questão é que mesmo em servidores não PVP tem uma guerra questão de poder bélico, né? Que as pessoas te dão KS, né? Que não te deixam farmar. E ter a produtividade que você teria no servidor livre. Né? Mas eu vou dizer, no servidor livre não teria tanta produtividade do que no servidor com uma guilda dominante. Obviamente é um monopólio de produtividade. Obviamente do ponto de vista geral, as pessoas não teriam incentivo para ser mais produtivas se a produtividade delas não é boa o suficiente, que não há recursos. Então tem que haver guilda, é uma coisa natural. Não é uma coisa, não espere que isso é uma coisa artificial que foi criada por jogadores que são maus. Então é uma questão orgânica do sistema do jogo. É algo orgânico. As pessoas querem mais recursos do que as outras elas têm que tomar para obter. É algo orgânico, é algo que é natural do ambiente
do sistema do jogo. Então, o desenvolvimento político do Tibia, os líderes de guilda que tem certas hierarquias e coisas do tipo, eles são uma ordem natural das coisas no jogo. Assim como na vida real também a gente tem a ordem natural das coisas. A gente tem os países que guerreiam até por recursos naturais. Várias guerras foram travadas por recursos naturais, porque as pessoas querem capital antes dos outros, né? Então, não é uma questão moral, é uma questão é, homeostática, né? De sobrevivência. É sobreviver no jogo, né? Você quer ter os recursos no jogo, você tem que dominar esses recursos antes dos outros. E essa é a realidade do jogo. A realidade que o jogo tem, que ele sempre teve. Desde o começo. Desde que o começo era briga por território, por hunt, que eram escassas. Quanto mais o jogo se torna um jogo que você permite você ganhar dinheiro com o jogo, 2.000, 3.000 reais com o jogo por mês, jogando 8 horas por dia, tendo bastante conhecimento, e sendo da guilda dominante. O Tibia Papo me falou uma coisa que é muito interessante. O Ricardo, né, do Tibia Papo, ele falou que pra você ter lucratividade no jogo, você precisa ser da guilda dominante no jogo. Então, veja como é importante o jogador. Não sei se alguém não é da guilda dominante consegue lucrar bem. Mais de 1.000 reais no jogo por mês. Se alguém for, me avisa aí. Mas eu creio que tá certo, né? Essa questão de que é essa questão da guilda dominante é necessária. E é orgânica e natural do sistema do jogo. O nível online é uma coisa diferente, né? Ele não é um domínio do servidor, é um domínio de regiões e de também locais de produção, né? Tem uma mina de mineração ali de gelo, de petróleo, né? São recursos usados no jogo. E você quer monopolizar aquilo. Aí você tem que no nível online você tem também questão dos bancos, né? Os bancos no jogo até oferecem empréstimos com colateral. Você pode ter. é, Pode pedir, por exemplo, 1 bilhão de SK emprestado com juros, né? De 2,5%. Você tem como é, depositar o seu dinheiro numa poupança do jogo, que é, que é, que é uma reserva fracionária de 10%. Eu vi um cara do Bank of If, uma corporação que era no jogo para um jogador, oferecia um serviço com. Que você depositava seu dinheiro, esse dinheiro valorizava com juros de 8%, se não me engano, ao mês, que é depositado na sua conta. E esse dinheiro do jogo, que tem como você trocar para RMT também, pra já na vida real, tem formas, né, de fazer isso. Esse dinheiro do jogo, ele era. É, ele, você conseguiria aumentar o seu capital através desse banco. Alguns poderiam ser um scam. Teve cara que já pegou, dono de banco no nível online, que já pegou todo o dinheiro e foi embora. Então, até foi notícia. Você pode pesquisar isso na internet, acha? Pesquisa em inglês, né? Então tem essa questão, né? Que o nível online, ele é um sistema até melhor que o Tibia do ponto de vista econômico. E o Tibia poderia aprender muito com ele. Essa questão de. Eu não tenho um banco feito por jogadores do Tibia, por exemplo. Um banco privado. Que a pessoa cria, ela meio que aluga aquele espaço. Os jogadores tentarem valorizar o seu dinheiro ao longo do tempo, fazer empréstimos, né? Vamos supor que eu quero emprestar dinheiro para alguém no jogo e seja um banco de reserva fracionária, né? Eu vou te adiantar que reserva fracionária é praticamente um roubo. Todos os bancos fazem no mundo, mas eu não vou falar sobre isso hoje, né? Quem quiser ler Moral Rothbard, eu falo sobre isso no livro também um pouco, mas na minha opinião é injusto, né? Mas vamos supor que você faça reserva fracionária no Tibia. Você coloca lá 10kk, e aí você. Qual é a questão da reserva fracionária? Eu tenho 10kk de capital, ou 10kk de coins, né? E esse capital,
armazeno só 10% no banco e eu posso usar esse capital para investir em outras coisas. Em guerras, posso usar para comprar itens para vender para um preço mais alto, investir em outros bancos de repente. Então, é isso que os bancos na vida real fazem, né? Que é errado na minha opinião. Somente 10% de reserva é inaceitável. Alguns dizem que tem que ser 100% de reserva. E, por exemplo, se todo mundo for no banco, Itaú, por exemplo, e falar, ó, eu quero depositar não, retirar todo o meu dinheiro, o banco não vai ter, porque ele não tem todo o dinheiro que ele, entre aspas, tem, do ponto de vista fracionário. Então, é tipo assim, eu tenho 100, vamos supor que meu capital no banco é R$ 100. Eu só tenho que armazenar 10, porque eu vou usar esse dinheiro para outros investimentos e eu posso fazer a poupança das pessoas renderem, por exemplo. A sua poupança rende no banco porque é, o seu dinheiro vai ser usado para investimentos, né? Eu pôr R$ 1 milhão no banco, meu dinheiro vai ser usado para investimentos. Obviamente, é difícil as pessoas irem todo mundo junto e pegar o dinheiro no banco, né? Normalmente não tem problema. O problema é quando todo mundo quer pegar o dinheiro de volta, né? Do banco, por algum motivo. E já aconteceu problemas no Líbano, assim, enfim, na China. Por isso que pra mim a reserva fracionária teria que ser de mais 50%, seria mais justo. Porque 10% é muito pouco. Você tem que ter pelo menos 50% do que você diz ter no banco, no banco. Se eu tenho, por exemplo, 50 milhões no seu banco, e você não tem 50 milhões no seu caixa, né? Digitalmente ou não. É no mínimo estranho, né? É assim que o sistema bancário funciona. Tem bancos no nível online que já funcionaram assim. Funcionam assim. Então, deveria ter formas de você render seu dinheiro no Tibia, porque já tem todos os sistemas de um feudalismo. E esse negócio de juros em poupança, ele precede até o feudalismo, né? Antes do feudalismo já existia na Grécia, na Israel, esses sistemas aí. Até na Bíblia fala sobre isso. De juros. Juros sobre dinheiro, né? Você põe sua poupança lá e esse dinheiro rende. Então, é legal ter uma coisa assim no Tibia, feita pela própria Ubisoft. Ou por jogadores também. Como eu disse, isso é feito no nível online e funciona. Então, talvez no feudalismo isso seja diferente. Talvez a guilda dominante ia querer dominar esse banco. Eu não sei. Poderia ser um banco central da Ubisoft. Que a gente tem um banco que a gente pode pôr a balança, mas esse dinheiro não rende. Então seria interessante a gente ter um sistema bancário com mais elementos no jogo. Tem bons elementos. Pode depositar dinheiro, você pode tirar seu dinheiro. Mas você não pode investir esse dinheiro. De repente, as guildas do time poderiam ser ações. No nível online, a gente tem corporações que a gente tem ações também. Você pode comprar as ações dessa corporação. Elas valem dinheiro pra você, capital em SK. Devia ter isso no time também. Guildas valendo como ações, né? E você aposta na guilda que você acha que vai vencer. E isso vira investimento na guilda, né? As pessoas investem em outras guildas que elas concordam através da plataforma do jogo. Uma sugestão que tem no online. No caso, são ações. É um mercado de ações de guildas. E a única coisa que você faz lá produzir no jogo é caçar, fazer quest, coisa do tipo. Então, tem um tipo de empresa, entre aspas, no jogo. São as guildas, né? Então você poderia fazer um sistema parecido com o Evil Online, né? De ações, né? E os líderes da guilda teriam shares, né? De equity na mesma, né? Teriam porcentagens que valem a porcentagem que eles têm no jogo. É uma sugestão, né? Funciona no nível online, pode funcionar no time. É a questão, será que tem como fazer o time virar uma economia capitalista? Não sei. É um feudalismo. A temática é medieval, então é um feudalismo. O nível online é um capitalismo porque é um sistema mais futurista, não. A temática não é futurista. Os elementos do jogo são futuristas. Então, tem essa questão, né? Do Barsk.
Não é sei, ó. Opa, Thaís. Tá no DP de Carlin. De Thais mesmo. Então, eu creio que seria interessante a gente ter um sistema bancário um time melhor. Isso aqui adicionar não é difícil. Olha quantos players aqui. Imagina todos esses players investindo no jogo e tendo. É, fazendo o dinheiro render. Seria muito interessante. Então tem várias coisas no nível online. Poderia ser interessante no Tibia. Poderia ser melhorias, né? Do ponto de vista econômico. Coisas que o jogo já tem, né? Como eu disse antes. Como você fazer render dinheiro é uma coisa que antes do feudalismo, né? Mesmo do feudalismo tinha isso, você tem como fazer isso no Tibia sem problemas, não é uma questão extremamente capitalista. Então, tem sim um sistema que pode ser usado para melhorar e beneficiar esse jogador. Então, além desse banco, poderia ter outras questões econômicas que a gente tem, por exemplo, com o market aqui. Vamos supor que eu colocasse a Golden Armor como um future. O que é um future na investimentos, né? Vamos supor que eu vou postar o preço do sal vai subir, que é uma commodity, ou o preço do ouro, é um future. É uma commodity que eu estou esperando que no futuro o preço aumente. De um período específico, né? Eu poderia fazer isso no preço da Tibia Coin, ou no preço do KK. Ter um sistema de investimentos em futures no jogo. Daria assim em itens também, não sei, mas principalmente na moeda do jogo. Seria interessante. Eu já falei das guildas, né? Teria como fazer investimentos na guilda. Que é permitido no nível online. Então, todos esses itens aqui, eles operam pela lei da oferta e demanda. Obviamente no OT é mais fácil você pegar esses itens, então o preço deles é maior do que no jogo original. Então é uma coisa que eu percebi bem rápido. Então a dificuldade de pegar os itens, né? O par de level muda o preço. Tem uma quantidade maior de preços de itens aqui. Obviamente, itens que são únicos de crashes são mais caros porque eles são mais únicos. Como a Demon Armor. Mas outros que são mais fáceis de cair. Esse daqui, por exemplo, é um item muito interessante. A Magic Plate Armor. Mas como ela cai de um monstro que é fácil de derrotar nesse jogo. Que você pega no T, né? Os levels muito rápido, né? Ela não é tão alta. Alguns preços de itens são iguais. Os itens mais baratos, como Fire Sword e coisa do tipo. É igual ao time global. Aqui também tem Tibia Coins. O preço de Tibia Coins também. Será que o Tibia Coins vai virar o Tibia também? Seria interessante se desse pra comprar Tibia Coin através do OT, né? Mas enfim, não sei se é Tibia Coin de verdade. Não sei, mas enfim. Alguém me fala no comentário se essa é o Tibia Coin de verdade. Então tem essa questão de você conseguir vender, por exemplo, por um preço mais barato. O preço unitário aqui é 4.300. Vamos supor que eu comprasse esses itens aqui a 2.000. É o mesmo item. O item permanente. E eu vendesse 100 desses itens por um preço menor. Arbitragem, né? Eu compro por menos e vendo por mais. Se é possível também para colocar no jogo. E várias outras questões que fazem lucro ser possível no mercado simples. Mas enfim. Era isso por hoje. Até o próximo episódio.